Queridos, tudo bom? Tudo em ordem, gente? Vamos finalizar nosso assunto de ligações químicas, então? Ficou faltando para a aula de hoje a ligação covalente coordenada e a ligação metálica, belezinha? Vamos lá, então. Então, a ligação covalente coordenada. Nós falamos na aula passada da ligação covalente comum, beleza? A ligação covalente comum, ela apresenta o par de elétrons, lembrando que ligação covalente é sempre o compartilhamento de um par de elétrons, só que esse par de elétrons é formado por um elétron de cada átomo que está fazendo a ligação. Essa é a nossa ligação covalente comum. Eu tenho o compartilhamento do par de elétrons, que é o que caracteriza uma ligação covalente, mas o par é formado por um elétron de cada átomo. Sussu? Vamos falar agora da ligação covalente coordenada ou ligação covalente dativa. São dois nomes para a mesma coisa, tá? É que ligação covalente dativa é um nome um pouquinho mais antigo, né? Não recomendado pela IUPAC. A IUPAC recomenda que a gente use ligação covalente coordenada ou ligação coordenada. Sussu? Na ligação covalente coordenada, na ligação dativa, na ligação coordenada, o par é formado por dois elétrons provenientes de um único átomo. Ao invés de ser um elétron de cada átomo que faz a ligação formando par, na ligação dativa, o par é formado por dois elétrons de um único átomo. Isso significa que é um átomo emprestando um par de elétrons para outro átomo. Na ligação covalente comum, cada átomo empresta um elétron para o outro. Na ligação coordenada, um átomo empresta o par, empresta dois elétrons para o outro átomo. Essa é a diferença. Mas a ideia do compartilhamento de elétrons é a mesma na ligação covalente comum e na ligação covalente coordenada. Só muda de onde está vindo o parzinho de elétrons. Se é de um de cada ou se é os dois elétrons de um único átomo. Exemplo, galera, vamos ver como acontece o processo de ligação covalente coordenada. Mesmo esquema, a gente vai ver a fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, que vai mostrar para a gente os elétrons da última camada dos átomos que participam da ligação e como acontece esse compartilhamento. Depois a gente vê a fórmula estrutural, né, limpando esses elétrons e representando cada parzinho de elétrons compartilhados. E por fim a fórmula molecular. Então vamos lá. O primeiro exemplo que a gente vai ver é o SO2. Fiquem atentos aos exemplos. SO2, SO3, O3, CO são as moléculas que possuem ligação coordenada, beleza? Para que um átomo possa fazer ligação dativa com outro, ele precisa ter um par de elétrons disponível para emprestar para o outro átomo. Precisa ter um par de elétrons disponível, não um elétron só, sempre par. Normalmente, os átomos que possuem pares de elétrons disponíveis, depois de realizar todas as suas ligações covalentes e ficar com o octeto completo, são os átomos como enxofre, oxigênio, nitrogênio, tá? A ligação covalente dativa, ela acontece quando um átomo já tem o seu octeto completo, através de ligações covalentes comuns, só que ele tem parzinho de elétrons sobrando para poder emprestar esse par para o outro átomo sem que o outro átomo empreste nada para ele, porque ele já tem seu octeto completo. Então vamos ver aqui o enxofre. O enxofre tem 6 elétrons na última camada, família 6A, beleza? Os enxofres do elétron estão representados, os elétrons do enxofre
estão representados pelos triângulos. E os oxigênios, cada um também da família 6A, com seus 6 elétrons na última camada, representados por bolinhas. Beleza? Eu preciso fazer as ligações covalentes entre esses átomos, de modo que todos eles fiquem com 8 elétrons na última camada. Vamos começar pelo enxofre, que vai ser o átomo central. Tá? Entre enxofre e oxigênio, os dois vão querer fazer duas ligações covalentes, beleza? Porque os dois têm 6 elétrons na última camada, para ficar com 8, precisa de mais 2. Tá? Quem que vai ser o átomo central, então, se eles precisam fazer o mesmo número de ligações? Pega o elemento que está em menor quantidade. A gente está falando do SO2, é um enxofre, 2 oxigênios. Então, pega como átomo central o enxofre, beleza? E a partir dele a gente liga os oxigênios. Então, peguei o enxofre e vou ligar o primeiro oxigênio. Tanto o enxofre quanto o oxigênio precisam fazer duas ligações covalentes. Beleza, ó, compartilhei o primeiro e o segundo par de elétrons. O oxigênio ficou com os 6 que ele tinha, mais os 2 do enxofre. E o enxofre ficou com os 6 que ele tinha, mais os 2 do oxigênio. Todo mundo está com 8 elétrons. Beleza? Mas nós ligamos um enxofre e um oxigênio. Eu preciso ligar mais um enxofre, mais um oxigênio, galera. É SO2. Para ligar o outro oxigênio, eu não posso ir lá e fazer uma ligação covalente comum, fazer uma ligação dupla, como o enxofre fez com o primeiro oxigênio. Se o enxofre for tentar fazer isso com o oxigênio, ele não vai ficar com 8 elétrons na última camada, ele vai ficar com 10. Tá? E isso não vai acontecer de acordo com a teoria do octeto. Tá? A gente sabe que no mundo real pode acontecer, a gente pode encontrar o enxofre fazendo mais de duas ligações covalentes comuns, mas aqui, nesse momento, nós estamos considerando a teoria do octeto, onde um átomo não tem mais que 8 elétrons na sua camada de valência, beleza? Então aqui, galera, o que o enxofre vai fazer para poder dar conta de deixar o oxigênio com 8 elétrons e ele não passar dos 8 elétrons? Ele tem um par de elétrons disponível. Na real, o enxofre tem 2 pares de elétrons disponíveis. Tá? Se eu pegar o outro elétron aqui em cima com esse elétron aqui embaixo, eu tenho mais um par. Então, o enxofre ele tem pares de elétrons disponíveis para ele emprestar para o oxigênio. Ele já está com seus 8 elétrons, o outro oxigênio já está com seus outros 8 elétrons. Esse oxigênio que chegou, que tem 6, vai receber emprestado do enxofre o par de elétrons, sem precisar emprestar nada para o enxofre. O enxofre é aquele amigo legal que tem bastante caneta, que não é aquela coisa que eu empresto a minha, você empresta a sua. É um amigo que tem muitas canetas, então ele pode te emprestar 2 canetas sem você emprestar nenhuma para ele. Ele vai chegar para você e falar, olha, peraí, vamos achar as canetas aqui, gente. Ele vai chegar para você e vai falar, ó, ao invés de ligação covalente comum, eu te empresto a minha caneta e você me empresta a sua caneta. Ó, a gente tem a troca, o empréstimo das canetas. Na ligação covalente coordenada, eu chego para você e falo, toma, eu te empresto minhas 2 canetas. Ah, mas eu não vou te emprestar nada? Não, não precisa. Eu tenho mais caneta para escrever. Então, ó, estou te emprestando as 2. É um parzinho de canetas, sendo que as 2 canetas são minhas e eu estou emprestando para você, sem você precisar me emprestar nada. Beleza? Então, aqui o enxofre empresta o par de elétrons para o oxigênio e o oxigênio não empresta nada para ele. Ele continua com os seus 8 elétrons, beleza? E o oxigênio tinha 6, agora tem mais 2 emprestados no enxofre. Ficou com 8. Beleza? Então, ó, aqui que a gente tem que tomar cuidado com a ligação dativa. O par de elétrons emprestado vem de um único átomo. Beleza? Fórmula estrutural.
Vamos tirar esses elétrons da última camada, vamos dar uma limpada. Tá? Tenho ali o enxofre fazendo uma dupla com o primeiro oxigênio, porque eu tenho 2 pares de elétrons compartilhados. Tá? E a ligação covalente coordenada a gente representa por uma seta. Essa seta sai do átomo que está emprestando o par de elétrons e chega no átomo que está recebendo esse par de elétrons emprestado. Belezinha? Então aqui ó, a gente representou a ligação coordenada por uma seta, indo do enxofre para o oxigênio, porque é o enxofre que está emprestando o par de elétrons. Fórmula molecular. Vamos lá, coloco o átomo central, que é o enxofre, um átomo só, e os 2 átomos de oxigênio, SO2. Belezinha? Vamos fazer mais 2 exemplos para ter certeza do que a gente está falando, que são os exemplos clássicos também. Tá? Então, mais um exemplo, mesmo esquema, fórmula de Lewis, fórmula estrutural, fórmula molecular. Agora, galera, é o SO3. Mesma ideia, ó. Enxofre com seus 6 elétrons faz uma ligação covalente dupla, comum, dupla, com um oxigênio. Todo mundo ficou com 8 elétrons. Mas eu preciso ligar mais 2 oxigênios. Um oxigênio a gente ligou anteriormente por uma ligação covalente dativa, porque o enxofre tem par de elétrons disponível para emprestar. Beleza, era o SO2. Mas o enxofre, ele ainda tem mais um par de elétrons. O enxofre, além dos elétrons que ele usa para fazer a ligação covalente dupla com um oxigênio, ele tem mais 2 pares de elétrons. Então, ele pode fazer uma coordenada com um oxigênio e ainda sobra um par para fazer uma coordenada com outro oxigênio. O enxofre consegue fazer uma dupla e 2 ligações coordenadas. Mas que isso não dá, galera. Acabou o par de elétrons disponível ao redor do enxofre. Ele não consegue mais fazer ligação, beleza? Nem comum, nem dativa. Sussu? Fórmula estrutural do SO3. A mesma ideia. A ligação dupla com um oxigênio e as 2 ligações dativas com os 2 oxigênios, sendo representadas pela seta, saindo do enxofre e indo para o oxigênio. Belezinha? Fórmula molecular, SO3, um enxofre, 3 oxigênios. Último exemplo de ligação coordenada. O3, galera, ozônio. A gente está acostumado com o O2, que é o gás oxigênio. Se fosse só 2 oxigênios, seria uma ligação covalente dupla entre eles, como a gente viu na aula passada. Mas o oxigênio tem par de elétrons disponível. Qualquer um dos 2 oxigênios do O2 tem par de elétrons disponível para fazer dativa com outro oxigênio. Aqui, ó, parzinho de elétrons disponível, ele empresta o par para um terceiro oxigênio. O oxigênio central fica com 8, né? Os 6 dele, mais os 2 que ele tinha do oxigênio que se ligou primeiro, só que ele empresta o par para um terceiro oxigênio. Então, ele ficou com 8 e o terceiro oxigênio também ficou com 8. Belezinha? Ah, professora, o oxigênio ainda pode fazer, esse oxigênio central pode fazer uma outra ligação dativa como o enxofre fez? Teoricamente, ele pode. Ele tem par de elétrons disponível. Poderia fazer mais uma dativa, formando o O4. Mas, galera, aí entra uma questão de estabilidade do composto. Tá? Quando eu começo a ter muitos átomos, que tem muitos elétrons na última camada, próximos uns dos outros, começa a ter uma repulsão entre essas cargas negativas. E isso não é estável para o composto. Então, o oxigênio central ele não vai fazer uma segunda ligação dativa, formando o O4. A gente não conhece, não existe a molécula de O4, porque
seria uma repulsão muito grande, isso ocasionaria uma repulsão muito grande entre os elétrons da camada de valência e daria uma instabilidade para o composto. Tá? Então não existe O4, mesmo o oxigênio tendo par de elétrons disponível para fazer uma outra ligação dativa. Então não é porque ele tem que obrigatoriamente ele vai fazer ligação dativa, beleza? Aí vai entrar em jogo a estabilidade da molécula. Então, oxigênio a gente tem O2 e O3. Parou aí. Mais que isso não rola. Tá? É muita carga negativa no espaço pequeno da repulsão. Belezinha? Fórmula estrutural. Tá ali, ó. Dupla ligação com o primeiro oxigênio. Ligação dativa com o segundo oxigênio. Aqui já está até na geometria bonitinha, né? Isso tá bonito também. Já está na geometria molecular correta. Fórmula molecular, O3, 3 átomos de oxigênio. Sussu. Então, ó, galera, ligação covalente coordenada ou dativa. A única diferença dela para a ligação covalente comum, que a gente falou na aula passada, é que na hora de compartilhar o par de elétrons, na ligação dativa, o par vem de um único átomo sendo emprestado para o outro, beleza? Na ligação covalente comum, o par é formado por um elétron de cada átomo. Só isso. Sussu? Vamos falar agora do último tipo de ligação. Então, nós temos a ligação iônica, a ligação covalente. Aí dentro da covalente eu tenho a comum e a dativa, mas é tudo covalente. Tá? Então, iônica, transferência de elétrons. Covalente, compartilhamento de elétrons. Por último, a gente vai falar da ligação metálica. Belezinha? A ligação metálica vai ser a ligação realizada entre metais. Então, a gente viu que na ligação iônica eu tenho metal com a metal, ou eu tenho metal com hidrogênio, beleza? Na ligação covalente, o coitado do metal nem entra. Ligação covalente é a metal com a metal, ou a metal com hidrogênio, tanto na ligação covalente comum, quanto na ligação covalente coordenada. Agora, ligação entre metais é a ligação metálica, beleza? Pode ser tanto metais do mesmo elemento químico, que é o mais comum, ou no caso específico das ligas metálicas, onde eu tenho metais de elementos químicos diferentes se ligando. Mas aí é um caso bem específico, que é o caso das ligas metálicas, que não ocorrem naturalmente, beleza? Naturalmente, a ligação metálica acontece entre átomos, entre metais do mesmo elemento químico, iguais, átomos iguais, beleza? Os metais, galera, eles são sólidos cristalinos, de maneira semelhante aos compostos iônicos. Então, o metal, a ligação entre metais, ela forma o retículo cristalino, que é semelhante ao retículo cristalino formado no composto iônico, que a gente falou lá na ligação iônica, beleza? Qual que é a diferença, né? Ele é semelhante, ele não é igualzinho. O retículo cristalino do composto iônico é um pouco mais organizado. Eu tenho átomos de elementos químicos diferentes, metal e ametal. No átomo, no retículo cristalino da ligação metálica, dos metais, primeiro que eu tenho átomos idênticos, a não ser nas ligas metálicas, que a gente vai falar, tá? E a organização desse retículo cristalino é um pouquinho diferente da do composto iônico. A maneira com que os átomos se organizam no espaço não vai ser tão bonitinha quanto do retículo do composto iônico, beleza? Os átomos dos metais nesse retículo cristalino, nesse sólido cristalino, eles não estão unidos por força eletrostática, como acontece na ligação iônica. Essa é uma outra diferença também. Na ligação iônica eu tenho cátion sendo atraído por ânion. Atração eletrostática, atração positiva e negativa que mantém esses caras unidos. No retículo cristalino dos metais é um pouquinho diferente. Como que vai ser esse esquema? O retículo cristalino metálico ele é formado pelo cátion
do metal. A gente sabe que metal tem uma energia de ionização baixa, então ele tem uma facilidade muito grande para perder elétrons e se transformar em cátion. Então, os cátions do metal, metal neutro, perdeu seus elétrons, se transformou em cátion. O cátion do metal, ele vai estar rodeado pelos elétrons da última camada desse metal, formando uma nuvem eletrônica, beleza? De maneira mais simples, mostrar para vocês como funciona, galera. A gente chama esse modelo, modelo da ligação metálica, de modelo do mar de elétrons. Porque eu tenho os núcleos positivos dos metais, ó, os cátions metálicos, rodeados pelos elétrons. Os elétrons, eles estão em movimento ao redor desses cátions. Por isso que a gente chama de mar de elétrons. Por isso que a gente fala nuvem eletrônica. O elétron da última camada de um metal, na ligação metálica, ele não está preso no átomo. Ele não está completamente atraído pelo núcleo. Pelo fato dele ter uma baixa energia de ionização, esse elétron se desprende facilmente da última camada. Ele não está completamente desprendido, mas ele também não está completamente ligado. Ele tem uma certa liberdade, tá? Essa liberdade dos elétrons permite que esses elétrons se movimentem ao redor de outros cátions do metal, não só do seu cátion de origem. Por isso que a gente chama de mar de elétrons ou de nuvem eletrônica. Então, aqui, ó, de novo no desenho, eu tenho os cátions positivos do metal, beleza? E aí, ao redor desses cátions, eu tenho os elétrons que têm uma certa liberdade se movimentando, belezinha? Formando também, ó, um retículo cristalino. Sussu? Essa liberdade dos elétrons e esse modelo de ligação metálica, que a gente chama de modelo do mar de elétrons, explica pra gente as propriedades dos metais, galera. As características dos metais. Principalmente a condução de corrente elétrica. Os metais são bons condutores térmicos de calor e elétricos também. Tem uma variaçãozinha de metal para metal, a gente já conversou sobre isso, tá? Mas só para relembrar, a condução de corrente elétrica, ela se deve principalmente por causa dos elétrons livres. Falou condução de corrente, você tem que associar com elétrons livres. Íons livres, elétrons livres, beleza? É essa liberdade dos elétrons, essa movimentação dos elétrons, que vai permitir a condução da corrente. E a condução de calor também. Então, ó, condução de corrente, elétrons livres. Ou no caso, quando a gente vai falando de substância molecular ou substância iônica, galera, em solução aquosa, íons livres. Beleza? Ponto de fusão e ebulição alto. A formação do retículo cristalino, tanto num composto iônico quanto num composto metálico, essa organização e essa atração entre cargas, ela é muito forte. Então é difícil eu separar essas cargas. Para eu separar, eu tenho que fornecer muita energia. Por isso que os metais têm um ponto de fusão e, consequentemente, um ponto de ebulição muito alto. Por causa dessa organização no retículo cristalino e pela atração entre cargas positivas e negativas. A atração eletrostática ela é bem forte. Então, composto iônico e composto metálico, eles têm altos pontos de fusão e ebulição, principalmente comparados a moléculas, a compostos que fazem ligação covalente, que é uma ligação mais fraca. Se os metais têm altos pontos de fusão e ebulição, eles são sólidos à temperatura ambiente, beleza? Na tabela periódica, a gente tem um metal que é líquido à temperatura ambiente, que é o mercúrio, beleza? O resto
é tudo sólido. Já falamos disso também. Os metais são maleáveis e dúcteis. Tá? Eu consigo formar chapas fininhas e fazer fios com os metais, por causa dessa organização do retículo cristalino. E devido à liberdade dos elétrons, deles poderem se movimentar, os metais possuem brilho característico, que a gente chama de brilho metálico. Belezinha? Fiquem espertos com a condução de corrente elétrica. Tá? Elétrons livres pode conduzir corrente elétrica. Falar rapidinho das ligas metálicas, galera. Ligação metálica é isso. É mar de elétrons, beleza? Falou de ligação metálica? Fique esperto com condução de corrente. Só para relembrar as ligas metálicas que nós já falamos esse ano. Tá? As ligas metálicas, elas são misturas homogêneas, beleza? No estado sólido, então são soluções de 2 ou mais metais. Então, a liga metálica é o único caso onde eu vou encontrar ligação metálica entre átomos de elementos químicos diferentes. Mas, ligas metálicas não ocorrem naturalmente, galera. Nós, homens, seres humanos, que produzimos. Então, naturalmente, espontaneamente, a ligação metálica ocorre entre átomos do mesmo elemento químico. De elementos químicos diferentes, só na liga metálica, beleza? A gente chama de liga metálica porque ela é formada por 2 ou mais metais, mas tem alguns casos, como o do aço, onde pode aparecer um semimetal ou um não metal, mas a predominância vai ser de metal, beleza? Então, alguns exemplos aqui. O aço é uma liga de ferro, metal, e carbono, que é um não metal. Tá? O carbono vai conferir uma dureza, uma resistência, uma estabilidade para o ferro. Tá? Mas a proporção aí é muito mais ferro do que carbono. Então, exemplo aqui, os cabos de aço, muito usados em construção. Como que é feita a liga metálica, galera? Os metais são sólidos à temperatura ambiente. Eu preciso fundir esses metais, misturar de maneira homogênea e solidificar novamente. Ponto. Tá? Segundo exemplo, aço inoxidável ou aço inox. Ainda é uma liga de ferro e carbono, mas a gente acrescenta níquel e cromo. O níquel e cromo, eles vão aumentar o poder eles vão melhorar a resistência à oxidação do aço. Tá? O ácido não vai oxidar tão fácil. Por isso que a gente chama de aço inoxidável. O ferro, o níquel e o cromo têm um potencial de oxidação, próximas aulas, um potencial de oxidação muito baixo perto do ferro. Então, ele vai ser resistente à corrosão, à oxidação, beleza? Então, aqui os exemplos, onde a gente encontra aço inox. Talher, panela, cuba da pia, cuba do tanque. Tá? Você pode ver que esses objetos são bem resistentes à oxidação. O bronze, uma liga bastante comum também, é uma liga de cobre e estanho. Como tem mais cobre nessa liga, o bronze ele é levemente dourado, um pouco avermelhado, tá? Esse dourado meio avermelhado por causa da presença do cobre. Então aqui eu coloquei um sino, é muito comum, né? Os sinos são de bronze, beleza? Se for numa igreja, alguma coisa, e conseguir enxergar o sino, galera, vocês vão ver essa cor um pouco dourada, às vezes até meio avermelhada, por causa da presença do cobre na liga metálica, que é o bronze, beleza? E por último, a gente já falou disso também, o ouro 18 quilates. É a liga que possui 75% de ouro e 25% de prata e cobre, beleza? Então aí eu coloquei um parzinho de alianças, só lembrando que um objeto 100% ouro é muito difícil. Além de ser muito caro, o ouro é um pouco molinho. Belezinha, galera? Então esses são os casos onde a gente encontra a ligação metálica entre átomos de metais diferentes. Sussu, beleza? Então nós finalizamos
o conteúdo de ligações químicas. Saibam diferenciar as 3 ligações, galera. Como que a gente consegue diferenciar as 3 ligações? Olhando para quem são os elementos que fazem a ligação. Se eles são metais ou ametais. Belezinha? Essa é a dica mais importante. Então, beijos, até a próxima.